Não é atiçando, não. Ficou ali em cima. Foi o corretor. É ativando o feminino e o masculino. Olha lá o título, ficou atiçando. Gente, que coisa safada esse corretor. Atiçando, eu falei ativando. Tá escrito ali em cima atiçando. Vai ficar atiçando. Mas é ativando, gente. Eu escrevi, o corretor do Instagram mudou para atiçando. Olha, eles estão querendo botar fogo na lenha aqui no Instagram. Bom dia, Cici. Bom dia, meu amor. Camila, bem-vinda. Como é que você tá? Gente, vamos chegando, porque assim, eu escrevi ativando o feminino e o masculino. E o Instagram colocou atiçando. O que eu faço? Como é que eu dou conta de um trem desse? Logo, terça-feira, 8 horas da manhã. Me conta. Não sei o que eu faço, gente. Fiquei até tonta aqui com o negócio de atiçando. O que é isso? É ativando. Olha, eu vou te falar, gente. Eu vou te dizer. Eu vou te falar. Esse Instagram tá de brincadeira comigo. Bom dia, meus amores. Que bom que vocês estão aqui. Vamos esperando as nossas colegas e colegos, né? Amigos e amigas chegarem. É uma brincadeira, né, gente? Não existe colegos. É só uma brincadeira que a gente tem que explicar que tá brincando, porque você sabe como é que é a internet, né? Você fala colegos brincando, aí as pessoas acham que você não sabe falar, que você tá falando colegos, porque você acha que é colegos. E não é por aí, gente. É uma brincadeira, certo? Nós estamos na semana para falar sobre masculino e feminino e sobre os relacionamentos. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre essas diferenças, sobre a energia masculina consciente, a energia masculina inconsciente. Falamos do ânimos, falamos da ânima. Isso é muito importante para a gente compreender certas reações, certos tipos de interação que a gente acaba tendo com os nossos parceiros quando não estamos bem harmonizados, quando não estamos bem polarizados. Então, trazendo para uma linguagem bem simples, é assim: eu preciso estar bem polarizada no meu feminino, assim como eu também preciso usar bem o meu masculino, polarizado no momento certo, para ser usado na hora certa, conforme o necessário. Então, hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho, né, já baseado um pouquinho nas nossas aulas, né, o que vem por aí no Cura 360, como a gente está explicando para vocês. O Cura 360 é um método de atendimento, sim, mas é um método muito profundo, um método que a gente vai trazer para vocês uma base de conhecimento muito boa, objetiva, no sentido de vocês fazerem um passeio por vários pensamentos, por vários tipos de filosofias, né? Para que vocês tenham uma boa base, mas tudo com muita didática, muito objetivo, para que você sinta que tem aonde escorar, que você sinta que tem base, né? E, por outro lado, a gente também vai trazer as técnicas para você aplicar. Quando você vem com essa base, quando você vai aplicar as técnicas, aplicar os protocolos, aplicar todo o passo a passo da metodologia, você vai se sentir extremamente seguro. Estamos trabalhando aqui, ó, para botar tudo no ar, gente. É um parir profundo. Estamos aqui parindo um parto com todas as suas dificuldades, não é, com toda dor, com toda alegria, né, com o enxovalzinho sendo montado, tudo mais, mas é realmente um parto, é um momento em que a gente vai realmente construindo essa nova perspectiva dessa metodologia. Então, pegando o gancho, né, de ontem, ainda trabalhando um pouquinho sobre o âmbito do inconsciente e do consciente, eu vou trazer para vocês aqui
pra gente finalizar, só para dar o fechamento, aqui de como é que funciona o consciente e o inconsciente de cada um de nós, do feminino e do masculino, tá? Então, no inconsciente feminino, existe sempre, vamos falar a nível de relacionamento, tá? Existe sempre a idealização do homem, né? Então, lá naquele inconsciente, existe uma necessidade profunda, né? De segurança, né? De se sentir protegida, de se sentir cuidada. E tudo isso tá baseado, né? Lá no nosso inconsciente, né? Lá na nossa história, no nosso relacionamento com o masculino que deveria ter cuidado de nós, com todo o suprimento afetivo que nós deveríamos ter recebido de pai e de mãe. E ao não receber nada disso, né? Ao não ter contato com nada disso, a gente vai então ficando com esses processos de dor dentro do relacionamento, tá? Então, o que uma mulher busca? Busca o príncipe encantado, né? E o que o homem busca? O homem busca uma mulher ou alguém que fique com ele para que ele possa dar vazão a todas as coisas que ele sempre sonhou, a materialização de todas as coisas, principalmente na satisfação sexual, na satisfação do físico. Então, para o homem, é muito importante ser admirado pela sua performance. Isso está muito ligado com a energia libidinal masculina, que precisa estar manifestada de uma forma intensa. Então, para o homem, a manifestação dessa energia libidinal vem muito relacionado ao quanto ele pode performar. E quando a gente está falando de libido, a gente está falando sim de sexo, a gente está falando sim de relacionamentos afetivos, né, íntimos e o ato sexual em si, mas nós também estamos falando da intensidade com a qual esse homem quer se colocar no mundo, seja de forma profissional, conquistando coisas, comprando, tendo imóveis, tendo um patrimônio. Então, esse homem que está com uma energia libidinal alta, ele vai então ter essa necessidade de se colocar no mundo dessa forma, buscando essa admiração, buscando essa satisfação, né? Buscando essa satisfação do seu corpo e a manifestação da sua energia libidinal. A mulher, ao contrário, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar o aconchego, ela vai buscar a proteção, ela vai buscar o respeito, ela vai buscar esse sentido de valorização. E isso tudo, gente, no nível mais consciente da nossa vida. Quando a gente vê um homem e uma mulher polarizados, né, dentro da sua energia, manifestando a nível consciente essas necessidades. Então, eu sou uma mulher, eu vou manifestar essas necessidades de proteção, de ser acarinhada, de ser ouvida, de ser vista, ok? Isso é o feminino se manifestando numa mulher. E o masculino se manifestando num homem é essa necessidade de poder, de exercer a sua masculinidade, a sua sexualidade, né? De ter um sentido de força no corpo, de se sentir forte, de se sentir capaz de ir para uma guerra, de ir para uma luta. Gente, isso é muito machista, já. Não tô falando nada não tem nada a ver com relações, né, gente, das coisas que estão sendo ditas hoje por aí, desconstruções. A gente está trazendo para vocês uma construção da psique humana, como ela funciona. Se você pensa de outro jeito, fica à vontade, mas a gente está trazendo para vocês algo que é funcional, que é real e funcional. Então, toda e qualquer outra situação precisa ser analisada no consultório, a gente precisa entender qual é o tipo de configuração daquela mente consciente, como ela se sente no mundo. Nós já falamos disso na aula de ontem, ok? Então,
Quando o homem está na sua... Bom dia para quem chegou, bom dia Rosa, bem-vinda. Então, quando um homem ou uma mulher não estão bem polarizados com a sua energia feminina e com a sua energia masculina, eles tendem a se tornar, digamos assim, machos e fêmeas num baixo padrão vibracional, ok? Então, quando a gente fala lá na escala de Hawkins, que é um dos mapas da consciência que nós vamos usar dentro da técnica 360, a gente está falando lá, não sei se vocês lembram, que a gente tem as frequências em hertz, que estão conectadas a sentimentos, estão conectadas a estados de consciência, melhor dizer assim, né? Então, estão conectadas com estados de consciência. E aí, cada uma dessas faixas, elas vão trazendo pra gente a manifestação do yin e do yang. Olha que interessante. Quando a gente tá entre 20 Hz, que é a energia da vergonha e da insanidade, da culpa e da vingança, que é 30 Hz, apatia e ódio, que é 50 Hz, tristeza e aflição, 75 Hz, a gente está numa faixa de frequência de ondas beta, ok? E essa frequência, ela nos leva ao caos, à inércia. Então, toda vez que eu estou em tristeza, apatia, culpa, vergonha, eu tendo a estar em inércia, é o caos inerte. E nesse caos inerte eu tenho uma destruição da energia yin e da energia yang, do feminino e do masculino. Gente, eu tô dando aulão aqui agora, hein? Presta atenção! Se liga aí no conteúdo, tá bem? Então, nesse processo, quando você percebe que você tá em apatia, em tristeza, em culpa, em vergonha, quando você está nessa frequência, você já pode perceber que você está num estado de inércia geral. Nesse estado de inércia geral, eu estou num processo de destruição. É como se eu estivesse passando por um buraco negro, tentando deixar de existir. Então é como se essa energia yin e yang, elas não pudessem existir em mim, onde eu não posso, manifestar essa força. Esse equilíbrio entre claro e escuro em mim, feminino e masculino em mim, ok? Então vamos entender yin e yang como essa energia dual, mas é uma profunda representação do mundo feminino e do mundo masculino. E como nós dissemos aqui, o nosso processo na vida vai ser integrar isso em nós para futuramente integrarmos isso com o todo. E qual é o grande exercício dos relacionamentos afetivos? Porque nós estamos na semana para falar de relacionamentos. Qual é a grande função? Quando eu pego alguém em polaridade feminina com alguém em polaridade masculina e também faço essa integração. Vocês percebem? Eu faço dentro essa integração feminino e masculino, exercito esse equilíbrio em mim e aí vou para o relacionamento. Seria o ideal, né, gente? Mas a gente não faz isso. Aí eu vou para o relacionamento com alguém também que está equilibrando o seu yin e o seu yang, o seu feminino e o seu masculino. E aí a gente faz uma outra integração. Um homem e uma mulher que se unem, uma energia feminina e uma energia masculina, que se unem para integrar num nível mais alto, né? Como se fosse uma nova consciência, uma supraconsciência. Então, eu tenho uma mulher e tenho um homem, né? O objetivo da relação é essa, eu me equilibro, o outro se equilibra, juntos nós criamos uma supraconsciência, ok? De feminino e masculino. E isso é o processo de integração para o todo. É por isso que é muito importante que a gente se relacione. Óbvio que existem experiências na nossa vida, existem existências nossas que nós vamos vivenciar essa integração sozinhos, somente dentro de nós. E tá tudo bem. Tudo isso é experiência, para que depois, numa outra experiência, eu possa integrar isso com um parceiro, com uma parceira, ok? Mas esse é um movimento de volta para casa. O movimento de volta para casa, ele nos leva a olhar para o outro que está fora de nós como um ponto de conexão, né? E um ponto de integração com os dos contrários,
daquilo que se complementa. Os contrários se complementam. Se harmonizados, os contrários se complementam. Depois a gente vai ter a faixa da insegurança, do medo, do desejo, da cobiça, da raiva, da indignação, do orgulho, que é a arrogância, né? E aí, essa faixa, é até a raiva, são essas 3 frequências que vai do 100 a 150. Eu vou ter, então, a hiperatividade. É o meu desejo de mudar, é o desejo de fazer mais, né? E aí eu vou ser combativo, eu vou ser raivoso, eu vou desejar, eu vou ter que lidar com o meu medo. Só que a gente já subiu um pouquinho no mapa da consciência. E aí a gente tem as conquistas do Yang e do Yin. É a predominância do Yang sobre o Yin, e a gente saindo para o movimento. Existe aí uma predominância, né? Na faixa de baixo, como eu disse, é o Yin engolindo o Yang, tirando de você toda a energia. E aqui é o contrário, é o Yang engolindo o Yin. Olha esse paralelo com as nossas relações, certo? Quando eu estou desequilibrada, né, no meu Yin, o meu Yin pode engolir o Yang do outro. Eu posso ser uma pessoa que tiro toda a segurança, que vou lá e destruo a possibilidade do outro ter energia para fazer a sua própria vida. Então, olhem as frequências que você tá. É o Yang, é o Yin destruindo o Yang e o Yang destruindo o Yin, tá? Engolindo o Yin. Então, passando por esse processo, quando nós começamos a entrar na frequência de coragem, neutralidade, disposição, aceitação, entusiasmo, razão pura, ciência, genialidade, a gente entra no processo de construtividade do Yang mais Yin. Aí não é um sobre o outro, é um com o outro. E esse é o nível de maturidade da psique que nós precisamos chegar para poder equalizar as nossas relações. Quando eu consigo, então, entrar em frequências de consciência, né, que vão coragem, neutralidade, disposição, aceitação, entusiasmo, razão, genialidade, ciência, a gente está em frequência alfa, a gente já sai da frequência beta. E nessa frequência alfa, eu tenho Yang mais Yin, no processo de construção de um novo ser, no processo de construção de uma nova ordem psíquica. Isso, gente, a gente faz dentro da nossa psique e depois a gente faz no relacionamento. Se o seu relacionamento é um relacionamento de brigas, é um relacionamento de discussões, é um relacionamento de jogo de poder, ou é um relacionamento de tristeza, de culpa, de vergonha, você vai conseguir perceber aí quais são as energias que estão predominando. Então, se é tristeza, apatia, vergonha, culpa, a gente está tendo um Yin se sobrepondo ao Yang num processo de destruição. Se a gente vai ter lá o orgulho, a raiva, o desejo, o medo, a arrogância, né? A gente vai ter um Yang se sobrepondo ao Yin. Um Yang oprimindo um Yin, né? Não deixando a energia Yin acontecer, o feminino acontecer. Então, você percebe que, ok, temos até muitas conquistas, mas a custo do quê? A custo do quê? E nós fazemos isso internamente. Quantas de nós mulheres estamos polarizadas só com o masculino, matando o nosso feminino por conta das conquistas? E isso também dentro das relações afetivas. Certo? Então, aonde você está? Qual é a sua frequência? Quando a gente percebe que na nossa casa só tem briga, só tem cobiça, tudo é voltado para ganhar dinheiro, todas as brigas são relacionadas a status, a gente quer se sobrepor, ninguém pede desculpa, a gente vai perceber então que a frequência dominante é o Yang, né? E é o Yang tentando destruir ou controlar o Yin, que é o feminino. O masculino tentando abafar o feminino, certo? Quando nós percebemos na nossa vida os frutos, né, da coragem, da neutralidade, a disposição, a aceitação. Eu sei que eu estou me repetindo, gente, mas eu sei que é um conceito difícil de entender.
Eu quero que vocês saiam daqui compreendendo, até porque não tem tela, não tem nada para vocês verem, né? Mas é importante esse conceito. Então, quando existe o processo de construção no nível do amor, né? E a gente está falando aqui de níveis de amor, essa construtividade, essa possibilidade de se construir algo, né? A gente vai ter Yang mais Yin. Aí a gente começa a entender esse processo da soma, né? Ninguém precisa se sobrepor a ninguém, nem dentro de nós. Eu vou então ter coragem, vou ser uma pessoa neutra, vou parar de julgar, eu vou ter disposição, eu vou aceitar a vida como ela é, eu vou me entusiasmar pela vida, eu vou usar a minha razão a meu favor, eu vou ser criativa, né? E aí esse é o momento de trazer alegria e produtividade para a vida e também alta performance. É quando a gente começa a equilibrar essas duas forças dentro de nós, esse masculino e esse feminino, esse yin e esse yang, né? Começam a trabalhar em conjunto, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento afetivo. Você percebe um masculino e um feminino colaborativo que trabalham juntos com um objetivo comum? Ou quem é que está tentando se sobressair a quem? Aí você vai conseguir perceber em que faixa você está. Se você começa a entrar num processo colaborativo, ótimo, ok. Gel, mas o meu marido é super feminino, a masculina sou eu. Não importa. Se você está tentando controlar tudo com essa energia masculina e seu marido está no feminino, a gente está no mesmo lugar de controle, né? A gente vai estar na mesma faixa de frequência. Vamos estar na raiva, no desejo, no medo, na arrogância e vamos estar com uma hiperatividade mental, uma hiperatividade nessa casa, um relacionamento onde as pessoas não têm tempo para nada, para descansar, e temos então um Yang dominando o Yin, o masculino dominando o feminino, ainda que seja você, querida mulher, querida fêmea, do gênero feminino, mulher do gênero feminino, né? Dominando na polaridade masculina, ok? Deixando o seu ânimos, né, tomar conta, deixando esse arquétipo do ânimos tomar conta da sua psique, ok? E foi o que a gente falou ontem, cuidado com a identificação com os arquétipos, cuidado, não é? A gente não está aqui para se identificar com os arquétipos, a gente está aqui para compreendê-los e saber o que eles acionam em nós. Eu brinco muito com meu marido que eu estou tentando... Quem assistiu... Gente, isso é coisa muito velha. Quem aqui assistiu E o Vento Levou? E lembra de Scarlett O'Hara? A cena final, né? Ela lá nos Estados Unidos, na época da guerra, acho que foi... Eu não sei qual foi o ano, mas é 1920, 40, sei lá. Foi uma guerra civil entre sul e norte dos Estados Unidos, né? E essa mulher era dona de um patrimônio, tinha como se fosse uma fazenda, tinha muitos escravos, e aí no fim ela tá sozinha dentro do palacete dela, e ela tá na escada e segura a mão assim e diz: nunca mais sentirei fome! E toda destruída e tal. E aí vem todo o resto da sequência do filme, onde ela vai fazer de tudo para reconquistar aquilo que ela tinha, né? Então ela vai usar todo o masculino dela para fazer isso. Quem já se identificou com Scarlett O'Hara aqui? Toda vez que eu começo a ver meu masculino querer agir, eu falo: Scarlett, por favor, fica quietinha aí, tá bem? Porque Scarlett era uma mulher totalmente dominada, né? Se deixou dominar por esse arquétipo, né, do ânimos, o masculino ferido, que precisava ir à luta para fazer as suas peripécias para voltar a ter o poder, para ter as terras dela, a dignidade dela. Ela não precisava ter entrado nessa paranoia, né? Mas ela entrou e tá tudo certo. É um filme que vale a pena ver, tá bem? Depois, vou falar de algo que ainda tá um pouco longe, né, das nossas relações, mas a gente tá lutando para isso.
quando a gente consegue levar o nosso amor, a nossa relação, para a zona da frequência de 500 a 600 Hz, onde a gente tem amor, gratidão, humor, amor incondicional, êxtase, paz. Nesse lugar, entre 500 e 600 Hz, né, tudo entra em sincronicidade. É a nossa zona de milagres. O nosso relacionamento passa a ser um relacionamento pautado nessa frequência, onde tudo acontece, onde tudo se relaciona de uma forma harmônica. As coisas os ciclos vão se findando, outros ciclos vão se abrindo e nós conseguimos então fortalecer esse amor. É o lugar da harmonia entre feminino e masculino. É o lugar da harmonia entre yin e yang. Na etapa anterior era yang mais yin construindo algo. E agora a gente tem a predominância da suavidade. É o yin mais o yang. Né? É como se então agora eu pudesse estar mais fluido, usando então como interface no mundo mais o meu feminino, ainda que o meu masculino esteja extremamente equilibrado e me dando esse apoio. Quando eu vibro nesse amor, nessa gratidão, nesse amor incondicional, eu estou deixando toda essa energia feminina vir à tona. E por que eu fiz essa jornada dentro do mapa? Para vocês perceberem que nós somos aquilo que vibramos, né? E muitas das coisas que nós estamos vibrando estão baseadas em fatos, em histórias não resolvidas dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa psique. Então, eu vou falar um pouquinho dessas coisas que ficam dentro do nosso inconsciente agora, né? Então, se um homem, quando ele está doloroso, sofrido, né? E não equilibrado, dentro lá do seu psiquismo, provavelmente existem histórias não resolvidas de admiração, ok? Então, ele foi um cara que não foi admirado. Foi um cara que não foi admirado sexualmente, não foi admirado nas suas realizações, foi uma pessoa que foi não valorizada, foi humilhada, né, nessa área da sua vida, tá bem? Quase sempre esse cara também teve muitas frustrações na área do romance, né? Então ele usava essa questão do romance apenas para diversão. Então ele foi o quê? Foi distorcendo essa energia do masculino, trazendo a promiscuidade para dentro dos seus relacionamentos. Então eu não quero me envolver emocionalmente, eu vou usar as pessoas, eu vou me divertir com as pessoas. Digamos que isso são histórias não resolvidas. Ou ele mesmo foi usado dessa forma e aí diz, não, agora quem vai usar sou eu. Né? Quando esse homem tem também um histórico de cuidado maternal excessivo. Então, um homem que foi muito mimado, que foi muito cuidado, que teve uma mãe super protetora, uma mãe exaustiva, né, ali presente. Então, esse cara vai ter problemas no futuro de se encontrar com ele mesmo e de ter uma parceira. Por quê? Porque ninguém nunca vai estar à altura, ninguém nunca vai ser suficiente para esse homem, certo? E quando ele se perde, né, dentro dos seus valores, quando esse homem passa a ser um homem que faz tudo e qualquer coisa a qualquer preço. Então, quando esse homem entra nesse processo de vida, de aprendizado, ele vai estar inconscientemente se sabotando e não encontrando o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de poder, o seu ponto de lealdade para encontrar uma mulher que a gente chama uma mulher à altura, uma mulher madura. Então, quando eu falo aqui de um homem à altura, de uma mulher à altura, eu estou falando de um rei e de uma rainha, tá? Eu estou falando de
homens e mulheres que chegaram a um nível de maturidade onde eles podem reinar nas suas vidas e juntos construir um reinado. E, gente, faz essa analogia para dentro de você também. O feminino e o masculino que existem dentro de você precisam reinar, precisam ser sábios, precisam ter encontrado esse ponto de maturidade, de análise, de percepção e estarem nessas frequências todas que a gente falou aqui, tá? É muita coisa para falar assim, né, gente? Em pouco tempo. Olha, eu fiquei tão chocada com o Instagram hoje, eu coloquei ativando o feminino, gente, ativando o feminino, o Instagram escreveu atiçando. Desculpa aí, mas tá bom, deixa atiçando mesmo, né? Tá tudo certo. Eu nunca botei título, hoje que eu botei já vem logo um atiçando. Desculpa. Então, falando um pouquinho da mulher, a mulher que fica ali esperando, esse é o desespero da mulher que não tá entendendo quem ela é no mundo, né? É aquela mulher que fica idealizando um homem, que o homem tem que ser assim, o homem tem que ser assado, o homem tem que ser rico, o homem tem que me proteger, o homem tem que tal, o homem tem que isso, né? Ela tem histórias não resolvidas de segurança. Ela não teve segurança na infância, certo? Não teve segurança na infância. Assim como o homem, como a gente falou, que é um homem desleal, que é um homem promíscuo, que é um homem que não consegue construir uma história. Ele vai ter coisas mal resolvidas na área do sexo, do romance, do cuidado maternal e do conselho. A gente quer não saber se colocar no mundo, se perdendo no mundo, nas suas questões morais, nos seus parâmetros morais para conquistar o que ele quer. A mulher, quando está também dodói, quando ela não está conseguindo ser uma mulher, uma rainha, né, dona de si mesma, ela vai estar na ilusão de que ela precisa de um príncipe encantado ou de alguém que a salve. Ela está completamente fragilizada. E o que vem por trás disso? Meninas de plantão, prestem atenção. Se vocês não entenderam muito bem o que eu falei sobre o masculino, depois vocês rebobinam, mas eu falando do feminino agora vocês vão entender exatamente o que eu tô querendo dizer. Toda vez que eu tenho uma idealização, que eu fico atrás do homem ideal, que eu fico achando que eu preciso encontrar um cara e qual é o homem certo pra mim e como é que isso vai dar, eu estou na idealização, na busca do príncipe encantado. E o que eu tenho na minha vida? Histórias não resolvidas de insegurança. Isso sempre você vai ter isso, ok? Quase sempre a gente vai ter falta de iniciativa e de disposição, né? Então você não foi incentivada a tomar iniciativas, a cuidar de si mesma. Você nunca teve disposição para se olhar como uma pessoa que precisava ter iniciativa de cuidar de você. Você ficou tão insegura, tão sem chão, que era como se não fosse digno, né? Você cuidar de si mesmo. Então eu vou cuidar dos outros, eu vou estar sempre disponível para cuidar dos outros, para ver se alguém vem atrás de mim para me dar uma segurança. Se alguém se compadece e vem me dar a proteção que eu preciso, ok? Depois, a gente tem respostas paternais negativas ou ausentes. Isso, quando a mulher é muito insegura, a gente vai perceber que lá na vida dela, ela tem histórias não resolvidas, ligadas a esse relacionamento com o pai, esse pai que não trouxe segurança para ela de alguma forma. Não importa se era um pai presente e era um pai fraco, não importa se era um pai que nunca existiu ou que nunca apareceu, que nunca deu nenhum tipo de suporte, não importa. É como essa mulher vai ler essa falta dessa energia, dessa resposta, desse cuidado paterno, tá? E quando ela se perde no seu propósito maior. A mulher, ela é uma antena de conexão espiritual, ok? Então, quando ela se perde em si mesma, né? Quando ela perde o foco na missão, quando ela perde o foco no propósito maior, ela entra no processo de ilusão de que ela precisa que alguém cuide dela. Ela não se sente capaz. Então, esse homem, ele vai para a polaridade da deslealdade, da promiscuidade, da falta de compromisso,
do egoísmo, enquanto a ilusão da mulher é essa idealização, né, do príncipe encantado, da vida ideal, de como que seria se alguém a salvasse, e ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem, com a vida que ela tem, e ela não tem forças para ir para a vida, para usar a energia que existe dentro dela, né, essa potência de equilíbrio entre feminino e masculino para que ela possa reinar. Então a gente vai chamar isso de macho e fêmea imaturos, ok? E esse macho e fêmea imaturos, eles vão estar vibrando aonde, gente? Eles vão estar vibrando de 175 Hz para baixo, certo? Ou com uma predominância da energia da inércia, ou com a predominância da energia da hiperatividade, sendo o Yang se sobrepondo ao Yin, sendo o outro o Yin se sobrepondo ao Yang, ok? Então, é importante que a gente tenha essa ideia. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Eu sempre pergunto isso porque vocês são a audiência mais silenciosa. Significa que deve estar dando para entender, ou então tá difícil. Coloca aí, tá dando para entender sim, Gel. Ou tá difícil, eu tô com dificuldade, por isso que eu não tô falando nada. Dá uma interagida aí comigo, faz favor, por favor, me dá uma ideia do que está a se passar aí do outro lado da telinha, por favor, vamos? Então, o que vocês têm a me dizer? Tá dando para entender sim, tô indo bem no raciocínio, não, Gel, tá complicado para mim. Se tiver complicado, coloca suas dúvidas, por favor, diga para mim quais são as suas dúvidas. Vou tomar aqui o meu cafezinho frio. A Marília, prestando muita atenção. Eu entendo também que como eu não tenho nenhuma tela, né, para mostrar para vocês, fica complicado às vezes de visualizar as frequências e tudo isso que eu tô falando. Mas, gente, isso é só um bizuzinho, né, do nosso protocolo do feminino e do masculino, que vai ter dentro do Cura 360. A gente vai conseguir ajudar o nosso cliente a compreender, né, dentro dessa perspectiva feminina e masculina, qual é o nível de consciência que ele tem, né, e como ele está agindo nos relacionamentos, né? Então, é muito bacana isso que a gente está dando aqui para vocês. Óbvio, eu estou trazendo, gente, eu não estou escondendo jogo nenhum. Estou trazendo para vocês realmente coisas que já estão dentro do nosso curso. Mas, obviamente, que dentro do curso a gente tem a aplicabilidade, como que a gente vai aplicar, né, a metodologia, a técnica, para vocês entenderem como compreender e aplicar todas essas informações, tá bem? Então, hoje à noite tem a nossa reunião com o pessoal que já está no grupo 360 VIP, que são as alunas que terão alguns benefícios que quando nós começarmos a abrir o carrinho, né, as pessoas não terão, tá bem? São bônus e presentes e valores exclusivos para você que está aqui comigo todos os dias e que já ama o Cura 360, mesmo ainda sem conhecer, ou se você já passou por alguma técnica, já se apaixonou com algumas das nossas conselheiras, não é? A gente tem terapeutas que estão com a gente no Bússola, que fizeram Roma Sistêmica e que são conselheiras dentro do nosso projeto. Então todo mundo vai ter suporte, vai ter apoio, né, para se desenvolver dentro das terapias de uma maneira muito profunda, tá bem? Então vamos lá. Para finalizar aqui, eu vou trazer para vocês um resumo muito bonitinho, né, de segredos, ou digamos assim, de questões importantes para que a gente entenda um pouquinho melhor o que é o masculino, o que o masculino procura e o que o feminino procura, o que o feminino sente, o que o masculino sente. E o que deveria ser a base, né, para tanto o feminino quanto o masculino, tanto para homens quanto para mulheres. O que homens e mulheres deveriam respeitar
para se ter um relacionamento saudável. Então vamos lá. Vamos primeiro para esse ponto, né? Qual é o segredo do sucesso, né, que tanto homens quanto mulheres deveriam se dedicar? Nunca mentir ou esconder nada do parceiro, né? Entender que o sistema de valores dos homens e das mulheres são diferentes. Então, toda vez que você tenta dizer assim pro seu marido: ai, nossa, mas você tá falando alto demais, mas como você é grosso. Tô falando de coisas normais, tá, gente? Tô falando o seguinte: a mulher, ela é dócil ao falar. O falar feminino, ele é mais explicado. Agora, o homem, quando fala assim, ele é objetivo. Então, o que é? É sim ou não? É branco ou preto? Quando você tira do homem essa possibilidade de ser o que ele é, você começa a trabalhar contra você, meu amor, tá? Então, uma coisa é um homem explosivo, uma coisa é um homem que não controla a fúria, outra coisa é você querer enquadrar o seu homem para ele ficar educadinho igual você. Aí você tá causando um problema para você, desrespeitando o sistema de valores masculinos. Então, a psique masculina é mais prática, é mais objetiva, é mais voltada para o resultado. E aí a gente precisa deixar esse homem existir nesse lugar, ok? E os valores masculinos deveriam transitar, né? Pela proteção, pelo cuidado, pela provisão, pelo fazer, pelo ir, né? Então, quando você diz assim: não, meu marido não precisa fazer nada, não preciso dele para nada, você está tirando dele a possibilidade de viver o sistema de valores masculino, ok? Depois não reclama, beleza? Nunca desrespeitar o parceiro. Então, quando a gente está falando aqui de ser diferente, de abordagens diferentes, eu preciso compreender a natureza feminina e compreender a natureza masculina, mas o que eu não posso fazer é desrespeitar o parceiro, ok? Então, eu tenho uma estratégia, sempre tive, uma estratégia muito certa na minha cabeça. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou conversar naquele momento, porque quando eu estou com raiva, o meu ânimo é muito agressivo, eu vou falar o que eu não devo, eu vou falar coisas que depois eu vou me sentir mal de ter dito. Então, eu tenho um acordo com meu marido, quando eu estou na tampa e ele vem querer conversar, eu digo: agora eu não consigo. Porque se eu falar com você agora, eu vou falar coisas que eu vou me arrepender. A gente pode conversar depois, quando eu estiver calma? Ok? Então, isso é um processo de inteligência emocional. Eu não preciso querer mudar o meu estado de uma hora para outra. Até porque eu sou água. Então, a água, quando ferve, ela ferve e fica fervendo muito tempo. Meu marido é fogo. Ele fala uns 30 desaforos, ele tá ótimo, normal, como se nada tivesse acontecido, né? É aquele cara que tá no trânsito, passa alguém em festa, ele xinga e aquilo vai me... Como é que fala? Vai me enchendo, aí faz uma vez, aí faz outra, aí ele se irrita ali, aí ele se irrita aqui. Daqui a pouco quem tá com o pote cheio sou eu, né? Eu vou enchendo devagar, mas quando eu encho, aí é uma água fervida aqui, Deus me livre. Ele vai colocando pra fora, né? Ele vai explodindo, ele vai colocando pra fora a raiva dele ali no momento. Então eu digo pra ele: eu entendo que você tenha que colocar sua raiva pra fora, mas põe de outro jeito, porque assim, tá me machucando, isso tá me fazendo mal, né? Então, bota uma música alta, põe um rock pesado que você gosta, né? Grita aí seus rock and roll pesado. Eu prefiro que você escute Metallica do que você ficar xingando as pessoas na rua. Então, a gente tem que ir negociando. A gente não pode reprimir a energia masculina. A gente tem que deixar eles botarem essa energia pra fora. Agora, a gente precisa respeitar o parceiro e o parceiro precisa nos respeitar, né? Então, eu tenho que entender o meu limite, eu não vou explodir, o outro também não vai explodir. A gente vai dizendo assim: esse é o limite do meu parceiro, respeitar esses limites. E nunca evitar o diálogo. Eu posso adiar o diálogo, mas não evitar, né? Então, se eu estou nervoso, eu vou adiar o diálogo, mas nunca evitar o diálogo. A conversa é sempre muito importante entre homens e mulheres. E o ponto mais difícil de todos, que é abrir mão de querer estar sempre certo.
e controlar tudo, né, mulheres? A gente tem homens assim também, né, gente? Então, assim, não é só feminino, não é só mulher, não é só homem. Então, é uma coisa do ser humano. A gente abrir mão de querer controlar tudo. A gente abrir mão de querer estar certo sempre. Né? Isso está baseado no quê? Né? Na frequência ali do orgulho. A gente vai estar sobrepujando e querendo que o Yang se sobrepuje ao Yin. Então, esses são pequenos segredos que, se a gente trouxer para dentro da nossa casa, do nosso relacionamento, a gente vai dar bons frutos. E aí vamos então para segredos de um posicionamento masculino, né? Vamos trazer esse bizu aí para o masculino, para os homens, né? Então, fazer esses homens entenderem que mulheres buscam se sentir cuidadas e segurança é uma motivação primordial. Sim, ok? As mulheres buscam se sentir cuidadas e terem segurança. Isso é uma motivação muito grande para elas estarem com um homem. Não é que elas dependam desse homem financeiramente ou emocionalmente, mas a sensação de ter um homem que vai cuidar de certas coisas e principalmente da segurança é uma motivação importante para a mulher. Aqui em casa, é uma casa muito grande, com muitas portas. Os quartos não têm janelas, são portas que dão para os quintais, para o quintal. O quintal, o muro é baixo. Aqui não tem muito perigo, mas à noite, todos os dias, eu pergunto pro meu marido: você já checou todas as portas e já ligou os alarmes? Percebe? Na hora em que tem um barulho no quintal, quem é que levanta? Sou eu ou é ele? Percebe? Então, isso tá dentro de uma energia do feminino e do masculino. Por quê, gente? Vamos entender essa hierarquia, que é um processo espiritual, ok? A mulher, ela protege quem na linhagem? Os filhos. O homem protege a mulher e o homem se conecta com a espiritualidade dele para se sentir forte, ok? Então, dentro de um processo de prevenção e proteção da vida, essa é a cadeia. Então, se a gente está num sistema de guerra, se a gente está vivendo um caos urbano ou se acontece um acidente, qual é o instinto do homem? O instinto do homem é proteger a mulher e os filhos. Mas normalmente o que a mulher faz? Ela vai correr para proteger os filhos e o homem protege a mulher e os filhos. É como se fosse nessa sequência, ok? Então, óbvio, se a mulher não tiver, o homem vai proteger os filhos. Mas a ideia é essa: a mulher nunca vai se virar para proteger o homem. Se isso acontecer, tem alguma coisa muito errada. Se a mulher se colocar na frente, né, do homem para proteger fisicamente o homem, tem algum problema na constituição aí dessa psique, né? Ela tá totalmente masculinizada. Então, sempre a mulher, no momento de instinto, ela vai proteger a prole, ela vai proteger os filhos. E o homem também vai proteger a mulher. Ok? Isso se chama instinto de preservação da vida, ok? Então, a mulher sempre vai buscar inconscientemente essa segurança no homem. E as mulheres vão buscar... E os homens vão buscar, então, dessa mulher o respeito, né? E ser admirado por elas. Essa é a motivação primordial de um homem ao se relacionar com uma mulher. Eles precisam se sentir respeitados. Eles querem estar sendo vistos como homens de respeito, de honra, que conseguem deixar suas esposas seguras, suas mulheres seguras. Ai, isso é muito careta. Esquece esse trem, gente, né? Vamos olhar para o nosso instinto. Isso é instinto. Quando o instinto mudar, quando o instinto ficar diferente, a gente conversa. Tá bom? Então, por enquanto, né? Vamos falar aqui do feminino e do masculino, do instinto. Daquilo que é o automático, digamos assim. É o automático. Se você é uma pessoa de nível de consciência, se você no seu consciente é uma pessoa que se vê masculina, você vai ter esse instinto de proteção.
Se você, no nível de consciência, se vê como uma mulher, você vai buscar essa proteção. E o homem vai buscar admiração, tá? Então não vamos complicar o simples, beleza? Vamos misturar ideologia, política. Não, nada disso não. Aqui não, a gente tá falando só de psique, tá? A gente tá falando aqui base Jung, Freud, essas coisas que nós estamos usando aqui, tá bem? Dr. Hawkins, nível de consciência, tá falando de coisas assim, beleza? Então vamos lá. A gente tem que terminar essa live. Vamos voltar. Qual é o outro segredinho dos homens que eu vou contar pra você, né? Se a gente ajudar esses homens a entender que eles podem se disponibilizar para dividir as tarefas cotidianas e sociais com a mulher, né? Isso vai fazer com que, os relacionamentos tenham um upgrade, né? Então, por mais que ele seja responsável, entre aspas, né, pela provisão, pela proteção, eles também podem dividir tarefas cotidianas e sociais com a mulher, tipo ir na reunião da escola dos filhos, levar os filhos na escola e buscar, ajudar a colocar uma louça na máquina, ou ajudar não, colocar, enquanto um faz a comida, o outro põe a roupa na máquina, né? E aí esse processo de dividir as tarefas cotidianas faz com que todos tenham mais disponibilidade para curtir a vida a dois, a vida em família. Então, esse mito, né, precisa cair. Então, é um segredinho que você pode contar lá para os homens e dizer assim, meu filho, se tu me ajudar, tua mão não vai cair e eu vou ficar mais feliz. Para quê? Para te dar o que você precisa. E o que você precisa? Você não precisa de amor físico? Você não precisa de um carinho, né? A mulher, quando posterga o contato físico, né, ela deixa esse homem inseguro, porque o homem precisa muito mais desse contato físico que a mulher. A mulher é muito mais ligada ao contato emocional. E aí, olha que interessante, quando o homem se disponibiliza a dividir com essa mulher o peso, né, das atividades cotidianas e o peso das atividades sociais, ela tem mais disponibilidade para fazer essa integração física, porque ela está menos sobrecarregada. Porque hoje em dia homens e mulheres trabalham fora, homens e mulheres gerem empresas, homens e mulheres têm filhos, né, juntos. E aí esse formato de que o homem está fora de casa provendo, ganhando dinheiro, e a mulher está em casa só cuidando dos filhos e da casa, não existe mais. É muito, muito raro a gente ver isso, né? Então mesmo mulheres que estão em casa, estão trabalhando em casa, elas estão trabalhando, elas estão dividindo também todo o tempo dela com isso. Então, se a gente consegue olhar para isso, quer dizer, homens se disponibilizando mais para dividir as tarefas cotidianas, né, e sociais, cuidando dos filhos juntos, cuidando da casa, enquanto um tá varrendo dentro, o outro aqui assim. Às vezes eu tô limpando aqui dentro, meu marido tá limpando o quintal, né? Tá aparando a grama, tá cortando, tirando as frutas que caíram. Então, um ajuda o outro no processo. Eu fico mais fogosa, eu fico mais disponível, eu falo, pô, que cara, né? Esse é o cara, esse é o meu companheiro. E ele também fica, poxa, minha companheira deixou a casa cheirosinha, essa roupa de cama cheirosinha, não é? Então a gente vai entrando nesse processo o quê? De cumplicidade, de unidade. Outro segredinho que a gente tem entre masculino e feminino, que nós vamos colocar aqui. O homem, ele tem uma habilidade que nós mulheres precisamos aplaudir, né? Eles são solucionadores de problemas, né? Então, a gente precisa compreender que quando o nosso marido, o nosso parceiro, você vai lá e conta um problema pra ele. Às vezes você só quer desabafar, você só quer botar pra fora. O cara, ele vai vir com uma solução pra ti. Então, se você tá afim só de desabafar, você diz assim, marido, eu não quero uma solução hoje, eu só quero poder falar com você, tudo bem? Eu posso te contar o que eu tô sentindo, mas não vem com soluções práticas agora não, tá bem? Só me escuta. Eu só quero um ouvidinho, pra você me ouvir um pouco. E você, mulher, tem a sabedoria também de não falar em excesso.
Porque daqui a pouco, o que ele faz? Ele desliga. Plim! Quando você começa a falar, ele vai te ouvir. Você vai contar a história. Aí você vai contar de novo. Aí você vai contar de novo, vai contar de novo. Ele vai primeiro ficar segurando a vontade dele de te dar uma solução. Aí ele não vai poder porque você pediu para ele só te ouvir. Só que você fica 1 hora repetindo a mesma história que você podia ter contado em 15 minutos. Aí ele vai desligar. Ele vai ficar aéreo, vai ficar com o olhar vazio. Aí você vai falar, poxa, mas você não tá me ouvindo. Aí eu te pergunto, poxa, você precisava falar 1 hora o mesmo assunto em looping? Né? Então vocês percebem que esses segredinhos vão fazendo com que a gente vá entrando num processo de trazer essa harmonia entre o yin e o yang dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ok? Então, não fale em excesso, mulher, sobre problemas de outras pessoas, sobre a vida alheia. Agora, você está com dificuldades profissionais, está tendo problemas no seu trabalho, precisa de uma orientação, uma ajuda, uma forma de solucionar, você diz pro marido, ó, vou te contar isso aqui, me dá ajuda a pensar numa solução, né? O problema é quando a gente só quer desabafar, o cara fala, mas por que você não faz isso? Porque você não quer solução, né? Você quer só desabafar. Então, pensa o que você quer antes de contar um trelelê pro teu marido. Se você só quer desabafar, diz, marido, 15 minutos para eu desabafar, me dá essa força aí, tô precisando botar para fora. Entende? E aí ele vai parar para te ouvir. 15 minutos. Porque é o tempo que eles aguentam, né? Sem a gente ir para a prática, para a solução. Depois, né? Vamos lá, outro segredo. Homens, por favor, quando vocês não souberem alguma coisa, né? Digam, não sei, né? Eu não sei. Simplesmente não sei. Não precisa ficar tentando soluções demais. Só, eu não sei como solucionar isso. O que eu posso fazer por você? Vem cá que eu te dou um abraço, te dou um acolhimento. Então, marido, às vezes vocês não precisam ter a solução, não. Né? Porque fica uma cobrança dentro do homem. Eu falo isso porque eu vejo isso no meu marido. Às vezes eu trago alguma coisa pra ele e às vezes eu quero que ele me ajude. E aí ele fica assim, meio doido. Aí eu percebo que ele não tem uma opinião naquele momento. Talvez ele não tenha conhecimento sobre aquilo, né? E aí o que eu preciso dizer pra ele? Tudo bem, tá tudo certo. Só diz não sei, né? Tá, não sei, não fica aí doido. Só me dá um abraço, então, tá tudo bem. Né? Então, às vezes um abraço é uma ajuda. Porque a gente às vezes vai buscar essa posição, essa opinião e o cara não sabe. E tá tudo bem. Então, homens, digam, não sei como resolver essa treta, mas eu posso te dar um abraço, né? E aí, em contrapartida também tem um outro ponto muito importante, que é, homens quando estão com problemas, eles vão para onde, gente? Para a caixa do nada, né? Então, o que é a caixa do nada? O homem quando tem um problema, ele vai fazer diferente de você, ele não vai perguntar a sua opinião. Ele vai se fechar nele mesmo, ele vai ficar em si mesmado. Muitas vezes ele vai para frente da televisão, ele vai querer ficar ali abduzido, entendeu? Então, você precisa se esforçar um pouquinho para respeitar esse espaço. Deixa ele lá um tempo. E depois de um tempo, você vai lá e leva um cafezinho, né? Leva um cappuccino e fala, poxa, meu amor, tá tudo bem? Tá aqui, olha, fiz pra você, tá? Porque, gente, isso não é se rebaixar, não. Isso é entender a natureza do feminino, do masculino. É entender a natureza do funcionamento da psique masculina, da psique feminina. Né? É compreender isso. Ao compreender isso, a gente vai entendendo como lidar, né, com as questões do dia a dia. A Simone colocou, esse aulão, vou dizer a verdade, salva relações. Deve ser compartilhado e ouvido outras vezes. São chaves de vida. Bombou, Giovana Martins. Parabéns, obrigada, Si. Que bom, fico feliz. Fico muito, muito, muito feliz, porque é o nosso objetivo. É bom saber. E o último segredinho, que a gente já tá no nosso horário, o último segredinho de hoje, né? Os homens precisam honrar o que prometem.
né? Mesmo que seja algo bem pequeno. Isso para a mulher é muito importante, que o homem seja honrado, né? Que o homem cumpra o que prometeu. Então é muito mais pesado para a mulher ter um homem que promete algo e não cumpre do que ao contrário. Porque dentro do funcionamento da psique masculina tá tudo certo, ele não exige, ele não entende que a mulher tenha que ter essa precisão em fazer. A mulher é o lugar do acolhimento, é o lugar do sentir, né? Então, o homem que está polarizado na sua energia masculina, que está centrado, ele vai ter um grande compromisso com a honra, em cumprir aquilo que ele prometeu, ainda que seja uma coisa mínima, né? Então, quantos de nós se lembram, né, de quando a gente pedia alguma coisa para o nosso pai, ele dizia, pode deixar que à noite eu trago, né? E aí você ficava ali esperando aquele pai chegar, e quando ele chegava de mãos vazias era uma decepção muito forte. Por quê? Porque tem essa energia sobre o masculino do compromisso, da proteção, de cumprir a palavra. Claro que as mulheres também precisam fazer isso, tá, gente? Não vamos entrar em discussões aleatórias. Obviamente que as mulheres também precisam ter honra, cumprir o que prometem, ok? Mas a gente está falando dentro de um arquétipo, de uma força, de uma expectativa sobre a manifestação de uma energia, ok? Homens precisam de honra, né? As mulheres precisam de alinhamento e cuidado, né? Então, como que é isso? Vamos entender isso muito aqui, né? Enquanto o homem, ele precisa, e para que ele seja um homem bem posicionado no mundo, ele precisa ser um homem de honra, que cumpre e promete e cumpre tudo que ele colocou como objetivo, né? Porque isso causa segurança para a mulher, causa segurança nos filhos. A mulher, para ela estar bem com ela mesma, ela precisa estar alinhada com o seu espiritual, muito alinhada com a sua espiritualidade e trabalhando dentro de uma esfera de autocuidado. Então, uma mulher que não cuida de si mesma, que não cuida da sua aparência, que não cuida da sua pele, que não cuida da sua saúde, que não cuida da sua alimentação, ela ainda não está totalmente alinhada com o divino dentro dela. E para ela manifestar vida na sua potencialidade máxima, esse é o lugar onde essa mulher precisa trabalhar, no lugar do cuidado de si mesma. Nenhuma mãe é uma boa mãe se não cuidar de si. Nenhuma mulher vai ser eficientemente nutridora do seu marido se ela não cuidar de si mesma. Como é que uma mulher tem libido se ela nem se sente bonita? Como é que uma mulher tem libido, tem vontade de exercer, né, de ter uma vida sexual ativa se ela nem mesmo consegue olhar para o seu próprio corpo? E ela não cuida de si, se ela não cuida do seu corpo, se ela não está alinhada, se ela não se sente fêmea, se ela não veste uma roupa que faça ela se sentir bem. Não tô falando de lingerie, cara, nada disso não, gente. Eu tô falando do autocuidado, de ser uma mulher cuidada, de ter um cabelo bem cuidado, de ter a sua pele tratada, de se sentir digna. Então, uma mulher, para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para ser uma boa profissional, ela precisa estar alinhada com um autocuidado profundo e conectada com a sua intuição, com a sua espiritualidade, com a sua sensibilidade, para saber o que fazer com o seu instinto feminino, né? Dar para o marido o apoio que ela precisa e dar para os filhos a proteção que precisa na medida, né? Compreendendo que não é tudo para os filhos, não. Tem mulheres, eu conheço mulheres que aqui em Portugal isso é muito comum, que deixam de cuidar dos seus dentes, dizendo, eu não cuido dos meus dentes para poder dar o melhor para os meus filhos, né? Isso não é ser boa mãe. Isso não é ser boa mãe. Porque você está levando culpa para os seus filhos, né? A minha mãe está com a vida destruída por minha causa. Minha mãe não tem dente para comprar um tênis para mim. Né, gente? Não faz o menor sentido. Então, uma mulher precisa se cuidar. E esse homem honrado, né,
que promete coisas para a família e diz, sim, nós vamos planejar isso, isso e isso, esses são os nossos passos, né? Olha, eu pago isso, você paga aquilo, as contas estão pagas, vamos, qual é a estratégia? Vamos nos comprometer com isso, com isso e com isso. Então essa energia masculina de organização, de colocar as coisas no mundo, de fazer o mundo girar para fora, enquanto a mulher faz o mundo girar para dentro, certo? Nesse processo, o homem fazendo o mundo girar para fora e a mulher fazendo o mundo girar para dentro, a gente consegue então fazer o que, gente? Um mundo como se fosse, né, então, a gênese dessa relação funcionar positivamente. Esse Big Bang, essa explosão, né, da energia masculina e feminina, causando um processo de transformação nesse ambiente, fazendo com que essa família prospere, com que essa família siga adiante. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham percebido, né, o quanto isso é importante. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre crenças com vocês, sobre crenças do masculino, crenças do feminino. Espero que vocês tenham gostado de mais um aulão, tá bem? E mais tarde, vocês sabem, você que tá lá no grupo VIP 360, o link tá na bio. Hoje, às 8 horas da noite, esse grupo vai ser desativado. Esse grupo tá disponível para você que vem assistindo os aulões da GEL, que sabe que a gente vai lançar o método Cura 360 e que quer participar dessa turma inicial, né? Você que quer entender como funciona essa metodologia, você está convidado para entrar lá no grupo, para participar da nossa reunião hoje, às 8 da noite, onde eu vou apresentar para você módulo por módulo, técnica por técnica, para você ficar, de boca aberta e querer estar com a gente nessa turma. A gente já tem 15 alunas inscritas, né? Eu abri esse grupo para mais 10 pessoas poderem participar do grupo de alunas VIP 360. Então, você que está lá e quer ter essas informações, você entra no grupo, fica aguardando que um pouquinho antes das 8 a gente vai colocar o link para o Zoom para você assistir comigo essa apresentação, para que você possa se matricular ainda essa semana, garantindo sua vaga, tá bom? Nesse processo, que vai ser um curso online, mas para você que vai estar ali nesse grupo VIP 360, basicamente você vai ter mais do que um curso online, você vai ter um acompanhamento basicamente de mentoria, né? Porque eu terei eu e as minhas conselheiras trabalhando para que você cumpra cada meta desse curso, para que você saia sem nenhuma dúvida e que no final, você que já é terapeuta, tenha um método de atendimento bastante completo. E você que não é terapeuta, que está começando do zero, que quer fazer uma transição de carreira, você vai compreender quais são os passos que você tem que dar para sair do zero e sair de dentro do Cura 360 com a sua certificação profissional, tá? Que a gente tem, o nosso curso é categoria formação profissional dentro da ABRAT, curso registrado na Biblioteca Nacional, o método está registrado. Então você vai sair com a possibilidade de ter uma nova profissão, tá bem? Então eu espero você que está interessado ainda pode entrar lá no grupo, tá bom? O grupo ainda está na bio, é o 360 VIP. Hoje à noite esse grupo sai do ar. Quem pegou o preço que eu vou estar dando hoje pegou, quem não pegou, não pegou e não vai estar podendo participar desse pequeno grupo que vai estar bem mais pertinho de mim, tá bem? Participando de algumas aulas extras, alguns encontros de prática extras, e eu convido você a estar lá com a gente. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tá nascendo! Um beijo, meus amores!